Olá, olá, você que fez a redação do Enem 2023 e está aí diante desse tema, não sabe se a abordagem que fez está correta, bate aquela insegurança, será que eu vou zerar? A minha intervenção não estava boa. Entra o pânico, eu sei. Então assiste meu vídeo até o fim, porque a gente vai falar um pouquinho sobre a abordagem, como deveria ser a abordagem, qual vai ser o olhar do avaliador, que é isso que importa para você, né? Vamos comentar rapidamente o tema para a gente contextualizar, entender, e eu vou mostrar a mecânica de como é que a gente faz essa redação do Enem. Antes de mais nada, dá um joinha aí, te inscreve no canal, e eu quero saber o que você trouxe, como você abordou essa redação e que repertório você trouxe para a redação do Enem. Então, manda para mim aí que eu quero ver. Vamos conversar sobre isso. Eu estou curioso para saber o que você escreveu aí. Legal? Então vamos imaginar o seguinte. Não posso esquecer, né? Meu nome é Ricardo Russo, professor de língua portuguesa. Há muito tempo trabalho com redação do Enem. Então sou especialista na questão da produção textual em redações de vestibulares, concursos públicos. Essa é uma das minhas especialidades. Além de professor de língua portuguesa, também sou jornalista. Então vamos lá. Vamos lá. Então imagina o seguinte, estamos no dia da prova, legal, você está ansioso, 5 horas e meia para fazer 90 questões, mais a redação, enfim, é uma tarefa hercúlea, né? Uma tarefa complexa que exige muita concentração numa prova que tem muitos textos, então você tem que saber transitar por esses textos para conseguir fazer essa prova legal. Tudo isso está dentro do pacote Enem, né? É assim que a gente estuda para o Enem. Um aluno que está bem preparado, ele sabe que nem todos os textos precisam ser lidos, na prova de história, por exemplo, né? Mas em língua portuguesa ele vai ter que ler, evidentemente, né? Mas na prova de história muitos textos são só ilustrações e tal, enfim. Vamos lá. Aí abri o caderno de provas, peguei o tema de redação, tem que estar entre as primeiras coisas que eu faço, a redação, você não pode deixar para depois, óbvio. Quem deixa para depois não treinou corretamente, né? E a gente vai para a frase temática, porque é ela que baliza a abordagem correta. Então a primeira coisa que o avaliador vai fazer é verificar se você abordou corretamente o tema. E isso entra na competência 2, a abordagem correta do tema. O que é a abordagem correta do tema para o Enem? É se você acertou o assunto que é geral e o tema que é específico. Beleza? É assim. Eu tô seguindo a cartilhazinha do Enem. Então o avaliador vai olhar isso aqui. Primeira coisa, se você acertou o assunto e o tema, agora me diga aí, qual é o assunto, qual é o tema? Não me olha com essa cara de bunda, qual é o assunto, qual é o tema? Olha lá. A gente está falando de que assunto geral? Sobre o cuidado, o trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. Não esquece que sempre Enem é Brasil. O assunto sempre é Brasil. Então, nós estamos falando sobre o trabalho da mulher realizado, cuidado, trabalho de cuidado, né, no Brasil. Esse é o assunto. Os textos de apoio vão servir para dar mais clareza para o assunto, inclusive conceituando o que é isso, esse trabalho de cuidado. Está lá no texto de apoio. Para isso é texto de apoio, para ajudar você, né? Legal? Mas esse é o assunto geral. Sobre esse assunto, você tinha que discutir aí a primeira parte da proposta, que são as palavrinhas-chave, né? Desafios, enfrentamento e invisibilidade. Então, eu não posso esquecer que eu tenho que discutir os desafios de como enfrentar essa questão que é invisibilidade, não é? Muito semelhante ao que aconteceu no tema do ano passado, que era a documentação, registro civil, muito semelhante. Quer dizer, está dentro da lógica do Enem, segue o assunto do Enem. É um assunto bem mais específico, né? E digamos que, como o registro civil também foi, um assunto bem específico que você pode ampliar para várias discussões. Não é um assunto impossível para o candidato, os textos de apoio estão ali, quer dizer, bem dentro daquilo que a gente espera de um aluno que terminou o ensino médio, fazer uma discussão rápida sobre esse assunto, porque é isso que a gente vai fazer em 30 linhas, né? Você não imagina que em 30 linhas você vai resolver realmente o problema. É lógico que o professor vai ver se você consegue organizar minimamente algumas ideias acerca do assunto apresentado. Então, está dentro do normal, uma boa reflexão, ok. Agora vamos lá. O que você tem que fazer? Você tem que falar em desafios. Mas como você está começando a sua redação, como é que você vai planejar? A primeira coisa, eu acho que é bem importante, é que se a gente vai discutir um assunto como é o trabalho de cuidado, eu tenho que definir o que é isso, né?
Então, o que é exatamente esse trabalho de cuidado? Uma definição diferente um pouquinho do assunto do ano passado, que era o registro civil, porque a questão do registro civil vai discutir esse conceito, né? O registro civil, o cara tem ou não tem, mas aqui há um conceito que a gente tem que discutir. Quer dizer, se eu vou falar sobre o trabalho de cuidado e essa invisibilidade dos desafios, eu preciso conceituar o que é esse trabalho de cuidado. Isso está, evidentemente, nos textos de apoio, claro, né? Então, vamos dar uma olhadinha nesse texto de apoio aqui. O texto de apoio número 1 começa exatamente com isso. Olha lá, para isso está lá os textos de apoio. Então, você tem que olhar a proposta de redação, verificar qual é o tema assunto. Eu preciso falar sobre os desafios da invisibilidade. Mas eu vou começar abordando o que afinal de contas, é esse trabalho de cuidado. O trabalho de cuidado é essencial para nossas sociedades e para a economia. Então, olha que importante, né? Socialmente ele é importante e economicamente ele é importante. Ele inclui o trabalho de cuidar de crianças. Aí, o que é o trabalho de cuidado, então? É o trabalho de cuidar de crianças, idosos, pessoas com deficiências, doenças mentais, pessoas, portanto, que não têm condições de poder ter uma vida comum como qualquer outra pessoa. Elas precisam de um cuidado especial. É isso que é esse trabalho de cuidado. Tá? Com deficiências físicas e mentais, bem como o trabalho doméstico diário, que inclui cozinhar, limpar, lavar, consertar coisas e buscar água e lenha. Se ninguém investisse tempo, esforços, recursos nessas tarefas diárias essenciais, comunidades locais de trabalho e economias inteiras ficariam estagnados. Então, olha só, esse trabalho social, ele de cuidado, ele é importante para a economia, porque é preciso que tenha pessoas que cuidem daqueles que não podem, não se cuidam sozinhos, né, que precisam de apoio. Então, essa é uma questão econômica também, né, além de ser uma questão social. Em todo mundo, o trabalho de cuidado não é remunerado. Não remunerado, perdão, né? É mal pago e aqui já estão aqui os desafios propostos aqui, gente, olha lá, é mal pago, não é remunerado, esse trabalho não remunerado é mal pago, desproporcionalmente assumido por mulheres e meninas em situação de pobreza, especialmente por aquelas que pertencem a grupos que, além da discriminação de gênero, sofrem preconceito em decorrência da raça, etnia, são, portanto, as populações mais frágeis, né? Nacionalidade, sexualidade. Então, está posto aqui o desafio. Qual é? Os textos de apoio já me dão essas respostas, né? Então, qual é o desafio? Primeiro, é reconhecimento desse trabalho. Né? É perceber que esse trabalho é assumido fundamentalmente por um tipo de pessoa dentro da sociedade, que são as mulheres, meninas, especialmente em situação de pobreza, portanto, mais frágeis, né? Que vão ter que dedicar o seu tempo para isso. Está posto aqui o desafio. As mulheres são responsáveis, aí vem a questão de gênero, porque ela é transversal esse assunto, a questão de gênero, né? Você está percebendo isso. As mulheres são responsáveis por mais de 3/4 dos cuidados, quer dizer, é um trabalho da mulher, é um trabalho das meninas que ajudam em casa, que ajudam a cozinhar, lavar, que cuidam dos irmãos mais novos, que cuidam dos velhos, dos idosos. Né? Esse é o trabalho, fundamentalmente o trabalho da mulher. Portanto, a questão de gênero passa transversalmente aqui. Aí o texto 2 vai provar como esse assunto também está aqui, né? A questão de gênero está posta aqui. Ó, médias de horas dedicadas pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade aos afazeres domésticos ou tarefas de cuidados por pessoas. Horas semanais, olha lá. Homens, 11 horas, mulheres, 21, o dobro. Então, você tem a questão de gênero que está passando aqui. Não é o assunto central, mas está dentro dos desafios. Legal? Então, é um assunto periférico. Legal? O texto 3. A sociedade brasileira tem passado por inúmeras transformações sociais ao longo das últimas décadas. Vamos ver o que acontece agora. Entre elas, as percepções sociais a respeito dos valores das convenções de gênero e a forma como mulheres têm se inserido na sociedade. Então, aqui nós temos de novo a questão de gênero e a inserção da mulher na sociedade. As transformações, a mulher passa a ser uma protagonista na sociedade. Algumas permanências, porém, chamam a atenção. O que ele quer chamar de permanências? Alguns, apesar da evolução, do avanço da mulher na sociedade, tem permanências, ou seja, coisas que continuam ainda mal resolvidas, né? Preconceitos, o quê? O que são essas permanências, né? A delegação quase que exclusiva às famílias, isso continua sendo uma coisa da mulher, apesar da mulher ocupar aquele negócio da jornada dupla, né, de trabalho. E nestas as mulheres, as mulheres de atividades relacionadas
reprodução da vida e da sociedade, usualmente nominadas trabalho de cuidado. Então, aqui você tem a questão de gênero também. Beleza. E o último texto é a capa da revista FAPESP, Desafios do Cuidado, aumenta o número de pessoas que demandam serviços de assistência, obrigando os países a repensar seus sistemas de atenção. Aqui você já tem um desafio a fazer e já uma sugestão de proposta de intervenção, né? Porque isso é um sistema todo e o Estado tem que se envolver de algum modo nisso. Não é aí que a gente pode entrar com essa intervenção, que pode ser uma intervenção de Estado, não é? No sentido de criar programas que auxiliem essas pessoas, né? Como uma renda extra para essas famílias, ou mesmo campanhas para poder esclarecer as pessoas a respeito da importância desse cuidado e como esse cuidado precisa ser dividido entre as pessoas na família, né? Então você tem aqui já os textos de apoio que nos ajudam bastante, para isso servem os textos de apoio. Então, vamos lá, se você começou a redação, tem que começar pelo conceito, o que é esse trabalho de cuidado, e mostrar que desafios são esses, que já estão postos ali, você viu. Então, o desafio qual é? Primeiro, mudar a consciência dessas pessoas, perceber que são justamente as mulheres mais frágeis, jovens mulheres, que vão dedicar o tempo, em vez de estudar, por exemplo, né, elas vão dedicar o tempo para cuidar dos irmãos, dos idosos, da família, né, das pessoas com deficiências na família, fazendo os trabalhos domésticos. E há aqui também a importância de você mostrar, discutir, né, a questão desse tipo de trabalho, porque ele é invisível, porque não se dá valor historicamente a esse tipo de trabalho. Ou seja, o que é considerado trabalho remunerado na sociedade não é esse trabalho doméstico. E essa é uma discussão antiga, que é uma discussão que passa pelo gênero também, né? Ou seja, o trabalho doméstico nunca foi valorizado. Então, o que é importante a gente observar? O que é considerado um trabalho remunerado em nossa sociedade? Um trabalho que tem valor, porque esse trabalho doméstico, ele não tem valor. Então, o trabalho de cuidado, que é específico, faz parte da questão do trabalho doméstico. Ele não possui um valor agregado, ou seja, não se dá importância, né? Não existe... O que você faz? Qual é a sua teoria? Eu sou cuidadora, né? Eu cuido... sabe? Isso não tem valor social, né? Ou seja, não se dá importância social a isso. Então, aí você tem um desafio. Né? Qual é o desafio? Você mudar essa mentalidade das pessoas. É você mudar a maneira como a sociedade pensa esse trabalho de cuidado. É você remunerar e valorizar esse cuidado. É você criar um plano de assistência para que essas pessoas possam ser atendidas. E a outra questão transversal que você pode ter abordado também é o fato de que a população no Brasil tem envelhecido sistematicamente. Como temos mais velhos agora, e saiu recentemente agora os dados do IBGE, né? Nós temos mais velhos agora, isso demanda mais trabalho de assistência e de cuidado a esses velhos. Né? Então, se a população envelhece, você tem menos jovens para cuidar desses velhos. Ou seja, nós estamos caminhando para uma situação dentro do país em que nós vamos ter cada vez menos pessoas, menos mulheres jovens para cuidar desses idosos, porque a população está envelhecendo. Então, é preciso repensar essa situação, mas repensar dentro de estruturas da sociedade, que questão cultural, a mudança de pensamento e de paradigma nessa sociedade, né, dá valor àqueles trabalhos que não possuem valor, né, e eles têm valor social e econômico, isso está ali no texto de apoio. E outro ponto seria o Estado também trabalhar com ações, né, no sentido de valorizar esse trabalho, ajudando essas pessoas. Olha quanta coisa, você não vai me dizer que não tinha assunto para tratar, né? Então, começa com o conceito, fala sobre a questão do trabalho, da importância desse trabalho, o que é esse trabalho, como ele é importante social e culturalmente, né? E quais são os desafios para serem enfrentados. E aí vem a intervenção. Legal? A intervenção já está embutida aí em tudo isso que eu discuti. Ou você coloca o Estado como provedor de uma campanha no sentido de um programa, no sentido de auxiliar e privilegiar esse trabalho, ou uma campanha de esclarecimento à sociedade, né, criando redes de apoio para que essas pessoas, quem sabe, possam dividir essas dificuldades e possam ter um programa integrado no sentido de mudar essa panorâmica, né?
Posso pedir, posso também sugerir, né, uma mudança no sentido cultural do pensamento das pessoas, com campanhas que mostram a importância disso, né, para valorização desse trabalho. Então, há várias intervenções possíveis. Legal, agora eu quero saber o que você fez, tá bom? Dá um joinha aí e manda para mim um recadinho, eu quero saber o que você fez aí. Estou bem interessado, estou curioso para saber como é que se desenvolveu essa redação aí. Legal? E te inscreve no canal, beleza? Tamo junto!